O que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá? Passei a infância toda aqui em Botafogo, na nossa casa da Rua Sorocaba. Foi muito alegre, nós cantávamos muito, gostávamos muito de arte, todo mundo cantava bem, minha mãe tocava violão, tinha um lado muito artístico na família. Foi uma época maravilhosa da nossa infância e adolescência. Nós fomos cortados de uma juventude maravilhosa, que estava efervescente, com tudo junto, assim, política, cultura, música, arte, teatro. Tudo isso foi começando a ser reprimido, reprimido, reprimido. O que era aquele golpe, né? Ficamos sabendo quando começaram as leis a sair, quando começaram a chegar notícias de repressão, prisões, tortura, assassinatos de líderes trabalhadores do campo e da cidade. Late in the evening, my parents were watching TV and said, well, they started coup d'etat. So I turned around and went back to the streets. We started demonstrations in São Paulo against the coup. But that was it. In 3 days, the military were able to take control of the country, especially in the area of São Paulo, Rio, and state of Minas Gerais. O presidente Castelo Branco convoca no Palácio do Planalto a primeira reunião do Ministério, instalado após a Revolução Democrática. Ali são tratados assuntos da maior relevância. The reasons that the military came to power in 1964 are complex. But one factor was the fact that in the early 60s, there was considerable social agitation and mobilization to challenge the historically unequal hierarchy in which a very small number of people had control over the land and the wealth of the country, and millions and millions of people were impoverished. These became, in the context of the early 60s, polarizing and seemingly threatening movements towards the status quo. The Kennedy administration, and under the advice of Ambassador Lincoln Gordon, favored supporting the military should it decide to overthrow the Gulag government. In order to maintain their legitimacy, key military figures say, we need to basically jumpstart the Brazilian economy. The way that the control of inflation is done is achieved on the backs of workers to benefit those who own the companies or those who are upper management in companies. Their wages aren't based on minimum wage indexing. The working classes, they see their checks shrinking while the productivity rises. Há 11 anos atrás, o nosso produto interno bruto era quase ridículo, 20 bilhões de dólares. Saltamos para 80 bilhões em 75. Chegaremos aos 125 bilhões em 79, quando estiver cumprida a etapa do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. What do repressive regimes do for inequality? Well, they do an awful lot. First of all, they generally defend the interests of those who are the 1%, the least unequal, right? And they defend those interests. And in the case of Brazil, they promoted
those interests excessively. When they opened up roads in the Amazon, when they opened up the mines, when they made deals with media companies abroad, when they created telecommunication systems, when they assigned Westinghouse to build nuclear furnaces, and you just go down the list. Did they do much for the poor and the lower classes, indigenous peoples? Not very much. There was an orientation that the way to challenge the military after it came to power was through organizing rank and file workers and peasants to lead kind of massive mobilizations against the regime. Escondia pessoas em casa, fazíamos reuniões, deixávamos a casa para reuniões clandestinas, porque aí já começou a ter muita gente clandestina. À medida que piorou a repressão, as pessoas foram ficando clandestinas. A gente juntava, angariava dinheiro para as pessoas presas, roupa de frio, avisávamos as famílias de pessoas que tinham sido presas e as famílias ainda não sabiam. A gente era desconhecidos, podíamos ir procurar a família e avisar. A polícia pudesse invadir nossas casas, ver as fotos, reconhecer pessoas. Então, nessa época, a gente era muito cuidadoso para não tirar muitas fotos do Marcos e, principalmente, não tirar foto de amigos deles conosco, para não ficarmos implicados em nada. Gente, por favor. Ofício número 1182/68, Departamento de Polícia Federal, que determina a proibição da exibição de filmes e reportagens que mostrem tumultos relacionados com manifestações estudantis. A vida não se resume em festivais. I discovered that a lot of friends were disappearing and were being tortured. And a lot of people that I knew, friends of people that I knew. The panic of having your friends and family disappear suddenly is torture. And that changes the way people start thinking and brings you closer for support. Once a nation has gotten to this point and it reaches your family and everybody else you know, you start to think, well, what else do I have to lose? Those situations of tension, of permanent tension, people are afraid of talking to people. If your brother or your son or your daughter would go out, people didn't know if they would come back. I had developed a habit of always telling my parents, say, well, I'm going to go out, I'll be back at a certain time. And I would never got back later than what I told them I would come back to, except the day I was arrested. Eu sempre vivia assustada, eu vivia preocupada com ser seguida. Repression makes fear, which makes silence and acts for demobilized. And if you can break the fear, then you can mobilize. Marcos and the group of people that was working with him in Brazil in the 60s was a collectivity that understood that it wasn't about the individual, it was about the group. And they didn't want to talk about their individual suffering, which they understood as part of what it costs to decide to dedicate one's life to oppose an authoritarian regime. Foi dia 11 de maio de 70, que foi o dia de eu ir preso. Peguei o ônibus para ir encontrar a Marlene num restaurante para almoçar e dizer a ela se eu tinha encontrado uma casa para ela se mudar, porque a organização da qual ela estava saindo para vir para a Ação Popular estava com pessoas sendo presas em cadeia. Então,
Era preciso que ela mudasse e saísse de uma vez daquele circuito. Quando eu cheguei na praça, no Largo da Lapa, ela estava na porta do restaurante, numa rua que desemboca no Largo da Lapa, e quando ela me viu na esquina, ela fez um sinal e eu respondi, e aí me pegaram por trás na mesma hora. Então me levaram até a Operação Bandeirantes, não me perguntaram nada até me obrigar a tirar a roupa, pendurar no pau de arara e começar os choques. Só aí é que começaram perguntando onde que eu morava. A tortura foi. Eles usavam aquele, além dos choques elétricos, palmatória para bater aqui atrás, que ficou tudo em sangue, também sangue, hemorragia interna. Jogavam água no corpo e passavam o fio, botavam na boca, no nariz, no ouvido. Fazia um circuito com o dedo do pé, né? Isso durou muitas horas e chegou um ponto em que eu já não sentia mais nada, coberto de suor frio e parecia que eu estava morrendo mesmo. Foi um alívio sentir que eu estava morrendo. Torture was established as a systematic way of interrogation. And it was integral part of the repressive apparatus. And it had two objectives. One was to extract, to get information from the prisoner. That was very clear. I was tortured for many, altogether, perhaps almost 2 months, a month and a half or so. And they wanted information. They wanted me to give them names of my comrades, my friends, and they wanted information about Ação Popular, and I did, as Marcos did, I denied. I said, I don't know anything, I don't know. Until at a certain point they became convinced that they wouldn't get any information out of me. And that was the clear objective. The other objective was to create a climate of terror in the population. Because once in a while they let information out about torture. Uma certa hora eu ouvi um barulhinho embaixo da cama. E eu botei o ouvido e a voz da Marlene. Ela estava no quarto ao lado. Aí ela começa a falar comigo. Eu estou absolutamente eu estou arrasada com o fato de não ter aguentado e levei a polícia a 4 encontros, inclusive com você. Nesse momento que eu pensava, talvez ela esteja com algum policial gravando a minha conversa com ela. Nesse momento eu perdi qualquer desconfiança e vi que ela estava sozinha, né? Fiquei emocionado com isso e disse, Marlene, não fique assim. Ninguém pode saber como vai agir sob tortura. Eu quero te dizer que eu te perdoo, que eu não tenho nenhuma mágoa de você. E eu quero te animar a resistir e a ficar viva e a continuar essa nossa luta que um dia a gente vai vencer. A partir do momento que um Estado que praticou violações de direitos humanos gravíssimas contra os seus cidadãos mantém
os seus próprios agentes impunes, ele quebra de início o princípio da igualdade, porque cria uma casta de privilegiados, que são os seus agentes, que podem impunemente violar direitos humanos. Então, é o primeiro motivo para que haja uma desconexão entre a cidadania e o Estado. Segundo, o princípio da igualdade, e isso nós chamamos de um processo vertical de reconciliação entre a sociedade civil e o Estado. Eu, cidadão, não confio no Estado, porque o Estado trata desigualmente cidadãos, agentes públicos, ou seja, não há um comportamento único. Segundo, quando o Estado trata cidadãos desigualmente, ele também cria uma ruptura na sociedade, porque o grupo dos privilegiados e o grupo dos não privilegiados, né? Então, essa desigualdade gera uma ruptura nessa relação, há um esgarçamento nesse tecido social. O essencial é a união. A lição é simples e bem conhecida. A união faz a força. Se os brasileiros ficarem desunidos, todos seremos prejudicados. Por isso, eu falo em união. Eles decidiram me levar para o hospital, me botaram num banheiro lá da Operação Bandeirantes, onde havia uns 3 outros presos também, dentro do banheiro, para esperar a ambulância que ia me levar para o hospital. E aí um companheiro que eu conhecia antes de ser preso, ele era médico, trotskista, e ele fazia panfletagem na porta e ia também, às vezes, a um ou outro encontro, reunião. Esse médico me perguntou: Marcos, o que eu faço para aguentar a tortura? Aí eu disse, nunca me pensei isso antes, né? Então, busquei respostas dentro de mim e acabei dizendo para ele 3 coisas, né? Primeiro, se você não tiver um amor aos companheiros trabalhadores pelos quais e com os quais a gente está lutando, você não vai aguentar. Mobilize aí no teu coração, não na cabeça, mas aqui, o máximo de amor para essa gente que sofre o dia a dia, que vive na pobreza e que tem a coragem de lutar por um Brasil melhor. Você, médico, eu, geólogo, nós podemos muito mais do que eles. Então, isso tem que ser uma força para a gente resistir. Segunda coisa, não mude a tua história. Uma vez que comecem a te perguntar e você responde, nunca mais podem te matar, mas não fala outra coisa. Porque se você disser isso de diferente, eles vão pegar o dedo inteiro. Se você der o dedo inteiro, eles querem 2 dedos, a mão inteira, o braço inteiro, e você vai cedendo pouco a pouco. Então não muda a tua história, morre com ela. Porque a chance é que eles vão acabar acreditando, mesmo que você sofra no caminho, né? A terceira coisa foi a seguinte: há uma esperança na tortura, que é a seguinte: o sofrimento dos choques elétricos, golpes, violência, xingação, barulho, o barulho infernal, deixar cair ferro, entende? Eu acabei com um trauma de barulho na minha vida inteira, até hoje, sabe? O sofrimento, ele vai aumentando, 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 até um limite máximo, que é onde ou você morre, ou você está totalmente esgotado e não tem mais voz nem energia para nada. Foi assim que eu passei ontem. Depois disso, o sofrimento cai rapidamente. Você já não sente mais nada. O teu corpo se revolve assim com os golpes, pendurado lá no pau de arara, mas você já não sente mais nada, rapaz. Então, esse é o momento. Não se entrega à tentação de xingar ou de falar qualquer coisa contra eles. Esse é o momento da coragem. Mas seja corajoso e fique calado. Se você provocar, eles te matam. Fica quieto e não sofre mais.
Se a morte vier, fica feliz porque lá fora vai continuar companheiros nossos na luta. Se você entregar eles agora, não tem esses companheiros mais. Então aguenta até o fim. Esse é e o fim não vai ser doloroso, vai ser um alívio. Foram 2 meses que levou para achar ele, porque ele estava incomunicável, que chama, né? Eu visitei ele em São Paulo, logo depois da tortura na cama do hospital. E foi horrível, ele estava deformado, completamente deformado, irreconhecível, e estava chorando muito, apavorado, dizendo que estavam torturando ele lá. Uma das visitas que muito marcou foi que ele estava tendo uma convulsão. Quando nós entramos, eu e minha mãe, ele estava quase caindo da cama, e aí ela virou ele, abraçou ele e ficou balançando, dizendo: sou eu, mamãe, estou aqui com você. O hospital era um lugar mais tranquilo, mas havia todo o tempo o terror de a gente ser levado de volta. Não era só o médico dizer que eu já estava em boas condições ou tal outro que eles levavam para continuar a torturar e tudo. Ele conseguiu ser libertado depois de um movimento enorme da minha mãe, com políticos, com pessoas conhecidas, com amigos, com o consulado americano. A Anistia Internacional já existia e era uma organização que protegia presos políticos em vários países. Só que nenhum no Brasil, nenhum caso no Brasil. E a minha mãe ouviu falar da Amnesty International lá em Washington. Então ela procurou a Amnesty International em Washington, D.C. e pediu a eles para cuidarem do caso do Marcos. Levou documentos, levou cartas e várias coisas para a Amnesty se envolver com o caso do Marcos. And it's the first systematic campaign that Amnesty International carries out for Latin America, and it becomes the model kind of campaign for subsequent activities denouncing first the repression in Uruguay and in Chile in 1973, and then the gross violation of human rights that takes place in Argentina after the military comes to power in 1976. Quando o Marcos foi solto, ele foi direto para a casa da minha avó, que morava aqui perto, em Botafogo. E me ligaram, eu estava no meu escritório na cidade, avisando: ó, teu irmão foi solto. Aí eu peguei tudo lá, parei de trabalhar e vim para Botafogo correndo para encontrar com ele. Enfim, para vê-lo e saber como é que estavam as coisas. Mas ele continuou ameaçado, né? Sempre com aquele problema de qualquer momento pode ser preso de novo. Aí minha mãe levou ele embora para os Estados Unidos. Aí foi a última vez que a gente se viu durante muitos anos, porque ele passou muitos anos lá exilado e sem poder voltar na Suíça e nos Estados Unidos. I wanted to come back. My family, my roots, my friends, my sense of being, of living, of struggling was here. And even though I had adapted very well abroad, my heart was here. He really wanted to be back in Brazil, but the family wouldn't let him be there. So he understood he would turn something that was sad, being away from the country he loved, the people he loved, into something positive. And he made his exile a political act, an act of denunciation. And one of the first things that happened was that through his contacts with the National Council of Catholic Bishops and a young Catholic activist who had been in Brazil and was working at the time for the Washington Post, Dan Griffin, he was interviewed by Dan, who produced a very beautiful and sensitive article in the Washington Post about his experience in prison. This aided very symbolically and very importantly the efforts in the United States to unmask the nature of the regime and indirectly the way in which the United States government was still financing the military and giving it legitimacy. In 1979, the military passed an amnesty law. The amnesty law basically allowed political prisoners to be released or exiles to come back from Brazil. At the same time, the military gave an amnesty to all people involved in torture. And that meant essentially that the state, which officially had sponsored
torture, and its agents were freed from any prosecution. O Brasil não conseguiu jamais se desvencilhar completamente dessa visão de que existe uma elite que tem que se sente empoderada do direito de usar o Estado para defender os seus privilégios e, inclusive, a violência para defender os seus privilégios, criando uma sociedade que é muito hierarquizada em termos de camadas sociais, né, e que uma camada social, especialmente as de cima, tem uma intolerância com as camadas sociais de baixo e não se melindram de realmente usar a violência para essa perseguição. I have no problem with judicial action, particularly for senior members who gave the orders of the armed forces, etc. And to the most vicious of the torturers. But you get down to an issue of very young soldiers and, 19, 20 years old. Do they know? I mean, they know if they don't do it, they'll be shot. Well, I don't feel any rage, or especially I don't feel any sense of revenge against them individually. What I hate really is the capitalist system. It is all the institutions it created, all the type of lies it tells people, all the type of alienation it creates in people's minds and spirit, including those people. So I see them as pawns of something much bigger. Não importa o tempo que passou, os responsáveis das torturas, assassinatos e desaparições têm que pagar um preço, mesmo que o preço seja apenas a publicidade de uma culpa reconhecida pelo sistema jurídico. Civil society didn't have much say in that amnesty law. That was decreed from above, like all of the others. And to some extent, civil society, it was the best of the worst solutions, right? Because it made both the torturers and the tortured silence them, to forget what had happened, right? It was a state of amnesia that was being decreed, and that you couldn't break that agreement. And indeed you couldn't at the time. But the amnesty law allowed lots of exiles to return, and they became the witnesses of what had taken place. We had the struggle for direct elections in 1984. There we were not, the left was not successful. There was clearly an agreement among sectors of the opposition and the military to prevent that from happening, and establishing some, say, political electoral system to perpetuate some aspects of the dictatorship. As campanhas das diretas já, e de eleição, de poder votar, né, para campanha para poder votar, isso já mudou muito a sociedade, porque a gente de repente começou a poder ir para a rua, se manifestar sem apanhar, sem repressão, e fizemos comícios enormes, maravilhosos. Delmo Menezes, de Brasília, aqui do Distrito Federal, que diz acompanhar os bons resultados da abertura política e indaga quando é que vamos ter eleições diretas para presidente da República, senhor presidente. Ney, essa é uma questão que está sendo levantada por algumas correntes políticas. Eu tenho acompanhado pela imprensa as várias declarações e artigos sobre a eleição direta ou indireta para a presidência. Essas e outras questões de natureza institucional, como as ideias sobre reforma da Constituição, pertencem ao universo do debate político. Eu acho, meu caro Delmo, né? Delmo, presidente, Delmo Menezes. Eu acho, meu caro Delmo, que numa democracia todas as ideias devem ser debatidas, livremente por todos. Afinal, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa são essenciais ao fortalecimento do processo democrático. Presidente, o senhor me permite que eu me coloque no lugar do Delmo por um instante. Eu compreendi claramente. O senhor aceita
que a questão seja debatida e é o pressuposto básico da formação democrática. Agora, mas e a sua opinião, senhor presidente, qual é? Eu sou a favor da manutenção do processo indireto de eleição do presidente. Em primeiro lugar, porque é um processo tão democrático quanto direto. Uma luta e um trabalho de longo prazo para uma mudança profunda, uma revolução na realidade brasileira, econômica, política, social, cultural, ambiental. Nesse sentido, os militares destruíram as organizações. Because the systematic acts of violence of the state were not investigated and the people involved in them were punished, there was an impunity that has lingered till this day. So we have an ongoing serious problem of police violence in Brazil. No Brasil, a polícia mata diariamente, em média, 6 pessoas. E é uma polícia extremamente violenta contra um determinado segmento da sociedade, que é o segmento pobre, negro e masculino. When the institution safeguards repression, then you have individual acts of brutality that go totally unchecked. And that's true in all systems. Imagina, Marga, que até hoje os militares continuam tentando negar que houve tortura, né? A mentira completa, a incapacidade de assumirem a responsabilidade pelo que eles fizeram de mal, né? There is resistance, or there was, certainly in that era, late 60s, early 70s, to believing these horrors occurred to the degree that they did. Who would tell it, you know, unless the victims themselves could? What this does to a society, I mean, some people in Brazil say, oh, why don't you let bygones be bygones? But those are bygones that should never be allowed to happen again, and it's for the good of society that those stories are told.